Em 13 de outubro de 2023, uma aeronave de 2 lugares, sem piloto e sem volante, entrou em um salão em Pequim e saiu com o certificado necessário para que um Boeing 787 possa transportar um passageiro pagante. Isso mesmo, um certificado de tipo completo emitido pela Autoridade Reguladora de Aviação da China, o mesmo requisito para aeronaves comerciais. Essa aeronave é o E-Hong EA-216S. E agora mesmo em Guangzhou, os turistas já estão comprando ingressos e embarcando, mas este é apenas um dos 4 carros voadores que a China colocou em produção este ano e apenas um cruzou a linha de chegada. Este vídeo mostra os 4 da mesma forma, um de cada vez. O que cada um realmente pode fazer, quem o construiu e o que ele realizou no mundo real até agora, em contraste com o que um comunicado de imprensa afirma que ele pode fazer. Essa última parte é o que realmente diferencia um carro voador do departamento de marketing de uma empresa de carros voadores. E é por isso que apenas uma dessas 4 aeronaves está atualmente autorizada a receber seu dinheiro. Comecemos pelo que já chegou lá. O EH-216. Esse é um multicóptero de 2 lugares com 16 hélices distribuídas em 8 braços e não há cabine propriamente dita, pois não há piloto a bordo. Você se senta, as portas asa de gaivota se fecham e um centro de operações em solo, a poucos quilômetros de distância, controla a aeronave por meio de uma conexão 5G, da mesma forma que um operador de drones controlaria remotamente uma máquina muito menor. A velocidade máxima gira em torno de 130 km/h. A velocidade de cruzeiro se aproxima de 100 km/h e ele pode atingir 3.000 metros de altitude se a rota exigir. A autonomia é curta para os padrões da aviação, cerca de 30 km com uma única carga, o que proporciona entre 20 e 25 minutos de voo, com um preço aproximado de 330 mil na China e perto de 410 mil para clientes de exportação. Este avião nunca foi projetado para substituir o seu trajeto diário pela cidade. Ele foi construído para provar que uma aeronave totalmente autônoma para transporte de passageiros poderia atender aos mesmos padrões de segurança de um jato comercial e, de fato, transportar estranhos mediante pagamento, dia após dia, sem uma única pessoa na cabine de comando. Para se ter uma ideia do preço, um voo fretado de helicóptero sobre a maioria das grandes cidades já custa algumas centenas de dólares para um voo de duração semelhante, com o salário do piloto embutido em cada passagem. O argumento central da E-Hang é que a remoção do piloto eventualmente, das equipes de solo por voo é o que tornará uma frota dessas aeronaves lucrativa em larga escala, para além da mera novidade de um passeio turístico para fotos. A E-Hang é a empresa por trás do projeto, sediada em Guangzhou e com ações negociadas na Nasdaq. Essa aeronave específica tem sido a aposta principal desde que o conceito do EA-216 foi anunciado em 2018. A Administração de Aviação Civil aceitou formalmente o pedido de certificação em janeiro de 2021. E o que se seguiu foram mais de 1.000 dias de testes em laboratório, em solo e em voo, culminando na cerimônia de outubro de 2023. Esta é a aeronave escolhida pela China para liderar sua estratégia de economia de baixa altitude, termo que engloba todo o uso comercial do espaço aéreo abaixo de 3.000 metros. Isso inclui desde drones de entrega até táxis aéreos de grande porte. A E-Hong chegou lá primeiro, à frente de todas as outras empresas desta lista e de todos os desenvolvedores da Avataile no Ocidente que buscavam o mesmo marco. A Joby e a Archer, as 2 empresas americanas mais avançadas no processo da FAA, ainda estão trabalhando para obter a certificação e esperam realizar voos comerciais
por volta de 2026, no mínimo. A Eihan atingiu seu próprio patamar mais de 2 anos antes da produção deste vídeo. É aqui que a diferença entre o anunciado e o operacional realmente se torna evidente, e ela é maior do que um único certificado sugere. Um certificado de tipo por si só não permite vender um ingresso. A E-Hong precisava de um certificado de produção para fabricar em escala, o qual obteve em 2024 em sua unidade de Yunfu, no delta do Rio das Pérolas, e posteriormente de um certificado de operador aéreo, que a CACI, Administração de Aviação Civil, finalmente concedeu a 2 operadoras, a E-Hong General Aviation em Guangzhou e a High Aviation em Hefei, em março de 2025. Mesmo esse certificado tinha uma limitação importante a ser conhecida. Ele abrange o que os reguladores chamam de voos com tripulação humana, e não de transporte de passageiros, o que significa que a aeronave precisa decolar e pousar no mesmo L ponto, pairando, circulando e retornando, e não voando rotas regulares entre 2 pontos. Mesmo com esse certificado em mãos, a empresa passou mais um ano inteiro treinando a equipe de solo e realizando voos de teste internos antes de vender uma única passagem ao público. Somente no primeiro semestre de 2025, a E-Hong registrou mais de 10.000 voos seguros em suas operações em todo o mundo, com 0 acidentes e 0 violações registradas. E especificamente nos 2 locais onde as passagens eram vendidas, foram realizados mais de 700 voos de teste antes de receber o pagamento de um passageiro. Somente depois disso, em março e abril de 2026, a E-Hong General Aviation e a Hei Aviation abriram voos turísticos pagos ao público, partindo da E-Hong Future City, em Guangzhou, e do Parque Central Loang, em Hefei. O preço promocional para os primeiros inscritos era de 289,40 por voo, que consistia em um curto voo pairado e um looping, retornando ao mesmo ponto de decolagem. Essa sequência, certificar o projeto, obter o direito de fabricação, treinar as equipes de solo, realizar os voos de teste e só então vender os ingressos, resume em poucas palavras a história completa dessa indústria. É por isso que vale a pena analisar os números de entrega entre 2018 e 2023. A Hung já havia entregado 220 unidades do EAT 216 a clientes. Entregou outras 216 aeronaves da série EACA 216 em 2024 e mais 215 em 2025. Durante o trimestre em que as entregas atingiram a marca de 100 unidades pela primeira vez na história da empresa, a A-Hang já conta com mais de 650 aeronaves da classe EAT 216 nas mãos de clientes pagantes vendidas para operadores turísticos e governos locais em mais de uma dúzia de províncias chinesas. As primeiras unidades também estão realizando voos de teste no Japão, Catar, México e Suíça, enquanto a A-Hang negocia com os órgãos reguladores estrangeiros com a mesma paciência demonstrada pela CACS em Doha. Isso significou voos ponto a ponto sobre a capital do Catar, com autorização do governo, e os primeiros voos urbanos com passageiros em aeronaves elétricas não tripuladas em todo o Oriente Médio. Essas aeronaves já existem, já voaram e, especificamente em Guangzhou e Ho Chi Minh, agora transportam passageiros pagantes em um circuito acima do horizonte, trazendo-os de volta com segurança e consistência suficientes para que a CAC permitisse que a empresa começasse a cobrar por esse serviço.
E-Hong passou o último ano transformando esse histórico de sucesso nacional em um sucesso internacional. Suas aeronaves realizaram voos de demonstração na região alpina montanhosa da Suíça, testando se o voo autônomo de aeronaves elétricas em grandes alturas pode funcionar em terrenos acidentados, em vez dos parques urbanos planos aos quais estão acostumadas. E no México, onde a E-Hang transportou seus primeiros passageiros em toda a América Latina em um show aéreo em Tulum, trabalhando com as autoridades locais para explorar rotas que conectem aeroportos, hotéis e pontos turísticos. Nada disso ainda é um serviço comercial com bilhetes. Não da mesma forma que a Guangzhou e a AF já são, mas é a mesma estratégia que a E-Hang seguiu em seu país de origem. Voar primeiro, comprovar o histórico de segurança e em seguida deixar a burocracia acompanhar a demanda, e a E-Hang não está parada com o que já conquistou. Em dezembro de 2025, uma de suas aeronaves voou 22 quilômetros sobre o Estreito de Chongzhou, entre as províncias de Hainan e Guangdong, em 18 minutos, utilizando uma nova bateria de estado sólido em vez de uma travessia de balsa que normalmente leva de 60 a 90 minutos. É uma demonstração, não uma venda, mas é um sinal claro da direção que a empresa quer dar ao produto. Viagens reais de ponto a ponto em mar aberto, não apenas um circuito que retorna ao ponto de partida. A empresa já tem um sucessor com maior alcance em processo de certificação, o VT-35, projetado para aproximadamente 200 km por viagem, em vez de 30. A própria E-Hang admite que um circuito turístico para 2 pessoas é apenas o primeiro passo. Todos os outros nesta lista ainda estão correndo atrás desse objetivo, e a diferença parece variar dependendo da empresa que você está observando. Consider o sucesso da Autoflight. Trata-se de uma aeronave de 5 lugares, com capacidade para um piloto e 4 passageiros, construída por uma empresa de Xangai chamada Autoflight, fundada por Tan Yu, que também fundou a empresa de drones Unique antes desta, e que passou os anos seguintes ensinando sua equipe de engenharia a lidar com testes de voo. A Unique prioriza o desempenho de seus drones com câmeras, voando constantemente, quebrando objetos de forma controlada e consertando-os mais rapidamente do que qualquer outra empresa do setor. O Prosperity pesa 2.200 e na decolagem atinge uma velocidade de cruzeiro de 200 km e tem uma autonomia de até 250 km com uma única carga. Ele utiliza o que a indústria chama de configuração de sustentação e cruzeiro, com um conjunto separado de rotores apenas para decolagem e pouso vertical, e um segundo conjunto exclusivamente para voo horizontal. Essa configuração sacrifica parte da simplicidade de um multicóptero em troca de muito mais alcance e velocidade em movimento. Em fevereiro de 2023, estabeleceu um recorde não oficial para um veículo elétrico de 2 toneladas, voando 250 km com uma única bateria, sem paradas para recarga. Esse número ainda impressiona os engenheiros de empresas concorrentes, pois a maioria das aeronaves da mesma categoria de peso tem sorte de percorrer metade dessa distância. A Autoflight, na verdade, priorizou o transporte de carga, da mesma forma que uma empresa pode vender para outras empresas antes de vender para consumidores. Sua variante de carga, capaz de transportar todos os tipos de aeronaves, tornou-se o primeiro eVTOL do mundo, com capacidade superior a 1 tonelada a obter a certificação de tipo Kayak em março de 2024, e agora está realizando missões reais,
reabastecendo plataformas de petróleo offshore com um parceiro no Mar da China Meridional e transportando chá por estradas montanhosas estreitas demais para caminhões na província de Guizhou. Prosperity é a versão para passageiros, baseada em tudo o que o programa já comprovou. É a mesma relação que o caminhão de trabalho de uma montadora tem com seu primeiro sedã. A versão de carga, sem graça e pouco glamourosa, acumula silenciosamente horas de voo e lições de fabricação que a versão para passageiros precisa antes que os órgãos reguladores permitam o transporte de pessoas. Mas as especificações no papel não foram o que garantiu o convite para o Prosperity voar no exterior. Em fevereiro de 2024, ele realizou a primeira demonstração de voo espacial sobre o mar em área urbana do mundo. 50 quilômetros de Shenzhen a Zhuhai em 20 minutos. Uma viagem que normalmente consome 3 horas da sua vida preso no trânsito ao redor do delta do Rio das Pérolas. 2 meses depois, a Autoflight entregou um protótipo funcional a um cliente no Japão. A primeira entrega de um veículo elétrico civil de grande porte em qualquer lugar do mundo, com planos para voos de demonstração vinculados à Expo Mundial de Osaka de 2025. Em novembro de 2024, realizou um voo de demonstração pública completo na região de Satushi, na província de Okayama, em parceria com a organização sem fins lucrativos MASC e com a aprovação total do Departamento de Aviação Civil do Japão. O projeto para o qual a aeronave está financiando tem um nome: Projeto de Infraestrutura Comunitária de Satushi 2028. O objetivo principal é conectar o continente às ilhas espalhadas pelo mar interior de Satushi, que atualmente dependem de aviões antigos e voos limitados para chegar ao resto do país. Uma autoridade reguladora de aviação estrangeira aprovando uma aeronave de fabricação chinesa. Voar rotas reais sobre suas próprias ilhas confere um certo nível de credibilidade. Nenhum comunicado de imprensa com uma imagem ilustrativa consegue produzir isso. Eis a questão, e é justamente essa que diferencia esta aeronave dos EHang's. O projeto Prosperity ainda está em fase de certificação pela CIA. O pedido foi submetido em abril de 2024 e até este ano, o programa encontra-se em verificação de conformidade, com o objetivo de obter a certificação em algum momento de 2026 e operações comerciais de passageiros projetadas para 2027 ou 2028. E, com a exigência de um piloto de segurança a bordo, mesmo após a aprovação do certificado, trata-se de uma aeronave de grande porte, com um histórico internacional já consolidado. Só ainda não realizou o que o EH-216 já fez 2 vezes: passar nos rigorosos testes de aeronavegabilidade da CACI e Vendor Passagens para desconhecidos. Se você achou este conteúdo útil, inscreva-se, pois as 2 aeronaves que ainda estão por vir são o ponto de virada para esta história, que deixa de ser sobre táxis aéreos e passa a abordar toda uma indústria. E depois, há a aeronave que deixa de fingir que os veículos elétricos altos têm de permanecer pequenos. A Autoflight não construiu apenas um Prosperity maior. Ela construiu algo em uma categoria de peso completamente diferente, chamado Matrix. Essa aeronave tem 20 metros de envergadura, mais de 17 metros de comprimento e atinge um peso máximo de decolagem de 5.700 kg, tornando-se o primeiro eVTOL do mundo a alcançar a categoria de 5 toneladas. Um salto que o South China Morning Post já descreveu como o maior carro voador do mundo,
com dimensões aproximadamente equivalentes às de um jato executivo de médio porte, projetado para decolar e pousar verticalmente em vez de em uma pista. Sua cabine, sozinha, possui quase 14 metros cúbicos de volume interno. Mais espaçosa do que parece no papel, com espaço para lavatórios e um banheiro. E em sua configuração para passageiros, acomoda até 10 pessoas em uma configuração de classe executiva ou 6. Se você quiser a configuração VIP, com janelas maiores e ar-condicionado, e operar apenas com baterias, terá uma autonomia de 250 km. Optando pela variante híbrida, esse número sobe para 1.500 km. O Matrix se aproxima mais do segmento de turbohélices regionais do que de qualquer coisa que você normalmente chamaria de táxi aéreo. A Autoflight apresentou o Matrix em 5 de fevereiro de 2026. É que naquele mesmo dia, em uma instalação de testes em Kungan, perto de Xangai, a aeronave completou seu primeiro voo de transição completo. Decolagem vertical, voo de cruzeiro e pulso vertical, voando ao lado do drone de carga multifuncional menor da Autoflight, já certificado como uma espécie de retrato de toda a linha de produtos. 3 meses depois, em maio, a empresa foi além, voando com o Matrix em formação com 2 de suas aeronaves menores da série VO 2000 simultaneamente. 3 aeronaves diferentes, coordenando rotas de voo e links de comunicação no mesmo espaço aéreo em tempo real. Um teste para verificar se uma frota desse tamanho pode realmente compartilhar o espaço aéreo com segurança. O CEO da Autoflight, Tan Yu, descreveu o Matrix como uma tentativa de quebrar a própria premissa da indústria de que um veículo elétrico alto significa automaticamente um corredor curto e baixa capacidade de carga. Se essa premissa está realmente errada, comercialmente ainda é incerto, já que a maioria dos fabricantes mundiais de veículos elétricos altos, incluindo a Joby e a Archer nos Estados Unidos, ainda estão construindo aeronaves com 4 a 6 assentos e não 10. O que não está claro é que este é o veículo que faz com que a expressão transporte público soe menos como propaganda e mais como uma ficha técnica real, porque 10 assentos em uma única aeronave representam um negócio fundamentalmente diferente de 2. E é a mesma empresa que já possui uma aeronave de carga certificada e uma aeronave de passageiros em processo de certificação, construindo exatamente a mesma frota. Uma rede de transporte real precisaria de um tamanho de cada vez, o que nos leva àquela que ainda está mais distante de um cliente pagante e, de alguma forma, é a que tem o maior número de encomendas em carteira, a Xpeng. A fabricante chinesa de veículos elétricos transformou sua divisão de carros voadores em uma empresa independente em outubro passado, renomeando-a de Xpeng Aero Edge para AID. O produto é chamado de porta-aviões terrestre, e é exatamente tão estranho quanto parece. Trata-se de um veículo terrestre elétrico de 6 rodas, uma espécie de nave-mãe rodoviária com autonomia de mais de 1.000 km, que transporta um EVAL de 2 lugares destacável em seu compartimento traseiro. Dirija até uma clareira. A aeronave se separa, decola, realiza seu curto voo e retorna à base quando o voo termina. O fundador da Xpeng, He Xiaopan, descreveu o produto como uma combinação da praticidade de um carro no dia a dia com o alcance de um voo em baixa altitude. Tudo isso em um único pacote com preço inferior a 2 milhões de yuan no mercado interno, o equivalente a cerca de 280 mil. A Ridge VM, trabalhando nisso há 13 anos, com o apoio de mais de 500 engenheiros e mais de 1.000 patentes registradas para o projeto. O investimento de grande escala,
como se espera de um programa aeroespacial nacional, não de um projeto paralelo de uma montadora de carros. Em novembro de 2025, a fábrica da empresa em Guangzhou, no distrito de Hangpu, produziu o primeiro porta-aviões terrestre em uma linha de montagem. A primeira instalação do mundo construída para produzir em massa um veículo voador usando o mesmo tipo de ferramental automotivo que fabrica sedãs comuns. A linha de produção se estende por 5 oficinas, abrangendo compósitos, sistemas de energia, conexões, pintura e montagem final. Em plena capacidade, essa linha pode finalizar uma aeronave a cada 30 minutos, com uma produção inicial de 5.000 unidades por ano, chegando a 10.000, o que a tornaria a fábrica de veículos elétricos sobre trilhos, EVVT, de maior volume do planeta, por uma ampla margem. No Salão Automóvel de Pequim, em abril de 2026, as pré-encomendas acumuladas já haviam ultrapassado as 7.000, com mais de 90 encomendas recebidas apenas num único dia do evento, além de uma encomenda de 600 unidades do Catar e uma autorização de voo antecipado já garantida nos Emirados Árabes Unidos, e uma estreia europeia em Munique, juntamente com a linha regular de carros da Xpeng. A Araj está, segundo consta, a preparar um pedido de IPO em Hong Kong para financiar a próxima fase de produção. O que a Araj ainda não tem é a documentação que realmente importa. A peça que nenhuma capacidade de produção ou entusiasmo de pré-encomendas pode substituir. Ela ainda precisa de seu próprio certificado de tipo, certificado de aeronavegabilidade e certificado de operador antes que um único cliente a leve para voar comercialmente, com as entregas atualmente previstas para o final deste ano. É a aeronave mais atrasada no único critério que define tudo o mais nesta lista. Apesar disso, conta com uma carteira de pré-encomendas maior do que qualquer coisa que a E-Hang, a Autoflight ou qualquer outra empresa de carros voadores tenha registrado até agora. Coloque essas 4 empresas lado a lado e o padrão é o ponto central deste vídeo. A E-Hang já está lá, com dupla certificação, fabricando em escala e vendendo passagens para desconhecidos. A prosperidade da Autoflight se reflete na credibilidade internacional e no piloto de segurança, embora ainda aguarde sua própria certificação para alcançá-la. A Matrix acaba de provar que a física funciona em uma escala que ninguém no mundo sequer tentou. E a Araj possui uma fábrica capaz de produzir mais do que suas 3 concorrentes juntas, construída para um produto que, legalmente, ainda não pode transportar um único passageiro pagante. 4 empresas diferentes, 4 estágios diferentes da mesma corrida, e todas elas são apoiadas pelo mesmo programa governamental que as impulsiona em direção à mesma linha de chegada. Esse programa tem um nome e um número associados a ele. A economia de baixa altitude da China, que abrange desde drones de carga até táxis aéreos operando abaixo de 3.000 metros, movimentou cerca de 93 bilhões em 2024 e estima-se que tenha movimentado 211 bilhões em 2025. O setor foi incluído no 15º Plano Quinquenal da China deste ano como uma indústria estratégica emergente, a mesma designação que já foi dada a veículos elétricos e baterias de lítio antes de ambos se tornarem gigantes de exportação. A Administração de Aviação Civil prevê que o setor continue crescendo mais de 5 vezes, atingindo cerca de 480 bilhões até 2035. Em fevereiro de 2026,
10 ministérios do governo publicaram conjuntamente um guia de construção com padrões para baixas altitudes, visando um arcabouço regulatório completo até 2027 e mais de 300 normas técnicas formais até 2030. Trata-se do tipo de burocracia pouco glamourosa que, de fato, decide se uma indústria jovem como essa se expandirá e se tornará algo concreto ou se estagnará como um programa piloto permanente. Mais de 30 empresas estão competindo nesse mercado neste momento, buscando certificação em seus próprios cronogramas. Nomes como Aerafuja, apoiada pela Jelly, Aerod, da Vololand e o programa GOI da GAC estão entre os mais visíveis. Todos eles dependem da mesma cadeia de suprimentos de baterias, fibra de carbono e software de voo autônomo, que fica um pouco mais barata a cada nova aeronave que sai da linha de produção, como a AREJ. O financiamento para o setor ultrapassou 20 bilhões de dólares chineses apenas no primeiro semestre de 2026, com a maior parte proveniente de fundos estatais e governos locais, seguindo os passos de Guangzhou, Hai e mais de 10 outras cidades chinesas. A China agora conta com mais de 89 mil empresas registradas em indústrias de baixa altitude, com mais de 3 milhões de drones registrados em operação e um aumento de quase 70% nas horas totais de voo em relação ao ano anterior. A infraestrutura, os pilotos e a gestão do espaço aéreo, muitas vezes pouco glamourosos, são essenciais para que um único táxi aéreo possa realizar uma rota programada. A própria Aliança Chinesa para a Economia de Baixa Altitude projeta mais de 100 mil dessas aeronaves operando sobre cidades chinesas até 2030. Para efeito de comparação, todas as companhias aéreas comerciais do planeta juntas operam atualmente cerca de 35 mil aeronaves, um número construído ao longo de mais de um século de história da aviação. A China está construindo uma frota de veículos voadores maior do que toda a indústria mundial de companhias aéreas de passageiros. E está fazendo isso com 4 máquinas muito diferentes em 4 estágios muito diferentes, todas correndo em direção ao mesmo céu. A EHang não é a única empresa chinesa nesta lista, ultrapassando um limite que toda uma indústria considerava impossível. Uma concorrente direta, uma montadora de automóveis, usou a mesma matemática de propulsão elétrica para quebrar o recorde absoluto de velocidade para qualquer carro de produção no mundo. Essa história está nos cinemas.